Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do coletivo Resistência Carbonária, hoje com o tema Direitos Humanos e o Bolsonarismo sobre 4 olhares: identitário, social, educacional e institucional. Bem-vindos e bem-vindas os nossos convidados, debatedores: Ieda Leal, graduada em Pedagogia, especialista em métodos e técnicas de ensino, ativista do movimento negro e do movimento sindical, secretária de combate ao racismo da CNTE, coordenadora do Centro de Referência Negra Lélia Gonzalez, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Paulo Carbonari, de ensino, doutor em ativista filosofia e membro da coordenação do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Júnia Zaidan, doutora em Linguística, com pós-doutorado em Tradução, diretora da ADUF, Seção Sindical do ANDES-SN e membro do Fórum Capixaba de Lutas Sociais. Maria do Rosário, pedagoga, professora e ex-ministra de Direitos Humanos, coordenadora nacional do movimento, deputada federal pelo Rio Grande do Sul, deputada no Parla Sul, reconhecida pelo seu trabalho como defensor dos direitos humanos, e o nosso companheiro na mediação, Chico Celso Calmon, militante histórico da geração de 68, ex-coordenador nacional da Rede Brasil, Verdade, Memória e Justiça, e, desde já, eu passo a palavra para o Chico. Obrigado, Denise. Boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo e a cada um dos companheiros que vão participar dessa live. Eu vou fazer uma contextualização bem geral e passar a palavra dentro da ordem que a gente pré-estabeleceu. Os direitos humanos, formalmente, eles surgem depois de uma fealdade da humanidade que foi a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos 85 bilhões de mortes e mais as bombas assassinas em Hiroshima e Nagasaki. Portanto, tanto Hitler como os Estados Unidos foram genocidas. Se compreende que direitos humanos foi o estabelecimento de uma plataforma civilizatória, mas não houve o compromisso de implementação dos direitos humanos por parte daqueles que assinaram quando da construção da ONU. O Brasil vinha construindo uma plataforma civilizatória a partir da Constituição Cidadã. Iria dar um salto maior se tivesse implementado a justiça de transição, que foi, na verdade, um insucesso. A Comissão da Verdade mesmo, ela começa quase 30 anos, ou em torno de 30 anos depois de 88. E o bolsonarismo é a antítese dos direitos humanos. Ele vem destruindo essa plataforma. E é sobre isso que nós vamos dialogar, sobre 4 olhares, e provavelmente vai convergir para a luta de classe. Então, como estabelecemos, vamos começar o nosso diálogo com a Ieda, e os demais fechem o microfone e fica mais seguro. Boa noite. Sim. Boa tarde. Boa noite. Daqui a pouco a gente fala boa tarde, daqui a pouco a gente fala boa noite. Quero agradecer imensamente o carinho e o respeito pelo movimento negro que todos vocês têm e por chamar, para esse diálogo. Eu acho que falar de direitos humanos hoje no país com este governo é a gente reafirmar que nós não temos direitos humanos, que a gente caminha para que eles possam arrancar tudo que nós conquistamos. Você disse muito bem, Chico, no primeiro momento, quando você traz as datas, os anos, e aí eu me recordo, eu anotei aqui, 1978, o Movimento Negro Unificado, ele nasceu em São Paulo, nas escadarias, no centro de São Paulo, em plena ditadura. Nós temos hoje, resgatando muitos documentos que apontam
o quanto nós, negros, fomos vigiados e qual era a consideração que eles faziam para cada militante que se organizava nas reuniões, nos centros comunitários, em escolas, nos diretórios acadêmicos, nos quilombos, em todas as partes. Eles têm. Esses documentos estão sendo, a gente está fazendo levantamento, a gente está sabendo como é que eles nos consideravam e quem eram os mais perigosos, os confidenciais, e, logicamente, a gente sabe que na luta de classe e na luta dentro dos partidos, muitos nossos militantes negros sumiram. Então, a gente sabe disso. Então, eu quero dizer que essa é uma tarde, é um sábado, em que a gente vem reafirmar exatamente isso. O perigo que nós corremos de perdermos aquilo que nós estávamos conquistando, e a gente vinha conquistando com muita luta, porque não é fácil a gente discutir direitos humanos com qualquer governo que se estabeleça num país e que tenha as dificuldades que a gente sabe quais são e como a gente vai oferecer aquelas informações tão contidas em outros governos, como é que nós podemos oferecer essas informações para todo o povo brasileiro, para a gente ter condições de entender a nossa própria história. Então, Júnia, prazer. Paulo, eu te vi numa conversa que nós tivemos sobre direitos humanos, uma delícia de conversa, prazer estar aqui. Maria do Rosário, sempre é bom encontrá-la, porque você, para nós, mulheres do Partido dos Trabalhadores, mulheres de todos os partidos de esquerda, que lutamos para que a gente pudesse garantir que Dilma pudesse ficar, nós sabemos da sua tarefa e o quanto você foi fundamental para nos dar a segurança de que nós estávamos no lugar certo. Então, acho que a gente precisa ter esses espaços para conversar. E aí, para mim, então, é aquela que eu já disse, né? A falta, o país hoje enfrenta uma situação de graves violações, graves. Nós poderíamos ficar aqui pegando dois povos absolutamente importantes, os quilombolas e os indígenas. Dois povos, negros, quilombolas e os indígenas. Indígenas são absolutamente todas as condições que a gente pudesse imaginar, que a gente estivesse recuperando, nós encontramos hoje a dificuldade de fazer com que esse governo que está estabelecido no Planalto entenda o quanto é importante nós protegermos a vida dos povos originários, os nossos parentes. A gente sabe disso. E a gente não dá conta ainda de entender a dimensão do estrago que esse povo vai fazer. Então, acho que a gente se junta a algumas coisas que a gente precisa registrar aqui. A falta do verdadeiro conhecimento da nossa própria história. O Brasil vinha mergulhando na possibilidade de nós nos reconhecermos, estarmos mais alerta, recuperar o tempo perdido, termos condições de ter uma comunicação melhorada, uma escola mais aberta, com a formação, com os professores sendo absolutamente convidados a fazer a diferença dentro da escola. Hoje nós não temos isso. Nós sabemos que os professores, hoje, uma das classes mais perseguidas e caladas por conta dessa manifestação que a gente tem. Sim. 1 minuto? Ótimo. Então, espera aí. Então, passando disso, dessa situação todinha, da falta do nosso conhecimento mesmo, que reduz, quanto mais o povo pobre, ele vai lutar pela sobrevivência e não vai querer cultura, nem educação, nem arte, nem nada, ele quer apenas pagar o aluguel e comer. Isso é muito ruim para nós. Nós estávamos num outro caminho. A questão a larga, como é que eu vou dizer? A própria falta dos nossos direitos serem assegurados pelo governo, pelo Estado. A redução de chance dos grupos mais vulneráveis. A gente sabe, nós não temos chance nenhuma, porque nós não temos mais os investimentos na educação, nós não temos mais os investimentos no campo, nós não temos mais um investimento pequeno, significativo para nós. Pequeno que eu digo assim, não é nem pequeno, a moradia. Nós não ouvimos mais falar em nada de moradia para nós do Brasil todo. E aí, seguido,
da justiça que absolutamente não colabora. Cada vez mais, muito mais conservadora, e olha para nós, negros, como se nós fôssemos, e aí são decisões de tribunais, dizendo que nós, negros, somos culpados de sermos o que somos, portanto, nós precisamos continuar encarcerados ou vítimas de uma segurança pública que nos mata e nos violenta em todos os lugares do país. Então, nós temos tudo isso juntando com a situação socioeconômica. A pobreza leva as pessoas a fazer a opção por aquilo que é mais imediato, sobreviver. E aí um povo que está com fome esquece de muita coisa. E aí esse povo, falar de direitos humanos nesse governo bolsonarista, é absolutamente uma coisa que não tem lógica, porque eles estão preparados para dizer que não é necessário ter direitos humanos, porque nós não somos humanos. É isso. Beleza, Ieda. Você ainda vai voltar em mais 2 blocos aí, vai desenvolver mais a tua fala. Paulo, agora é você. Então, Chico, obrigado pelo convite. Ainda que meu sobrenome seja Carbonari, não é? Eu fui investigar que o movimento carbonário italiano não contou com os Carbonari, né? Então, não tinha Carbonari lá, mas eu me filiei a esse movimento, inclusive para honrar esse nome, né? Então, gente, muito obrigado pelo convite, também trocar essa sala, não é? Esses quadrados, né? Aliás, a pluralidade exige que a gente reinvente as figuras geométricas, né? Talvez a tecnologia invente outras figuras que não sejam só quadrados, porque eu estou protestando, né? A gente está sempre enquadrado. Podia ter uns círculos, uns losangos, alguma coisa mais variada, mas, enfim, talvez cheguemos a isso, né? Isso talvez fosse mais legal na relação com direitos humanos. Então, Rosário, Ieda, Júnia, grande prazer encontrar vocês aqui. Eu diria, para começo de conversa, que o contexto que nós vivemos é um contexto que se caracteriza, na minha avaliação, por 3 situações. A primeira é de ataque aos direitos humanos. A segunda é de retrocesso em relação aos direitos humanos. E o terceiro é de inversão dos direitos humanos, né? Tudo isso dentro de um avanço daquilo que a gente tem chamado de uma posição ultraconservadora em relação a direitos humanos. Os conservadores, desde que se começou a falar de direitos humanos, sempre foram contra, né? Lá, nos séculos da Revolução Francesa, já disseram que isso era acreditar em coisas que não existem, né? Eles sempre discordaram disso, né? O estranho é que agora eles continuam adotando o nome, não é? Eles continuam falando disso, inclusive tenhamos um governo desses e tenha um Ministério de Direitos Humanos. Então, por que tem um Ministério de Direitos Humanos? Exatamente porque usa isso invertendo, e essa semana vocês devem ter assistido aquele absurdo daquele anúncio, daquele tal de consenso de 31 países, ridículo, um consenso de 31 países entre quase 200 países do mundo, não pode ser um consenso, né? Mas, de qualquer maneira, aquele ridículo consenso em nome dos direitos para atacar os direitos das mulheres, né? Assistimos o embaixador e a senhora ministra anunciando isso essa semana. Então, esse é um exemplo de como se inverte os direitos humanos, né? Como se usa os direitos humanos contra os direitos humanos. Aliás, isso não é novo, isso é apenas um modo como nós estamos assistindo esse governo fazer isso. A outra são os retrocessos, quer dizer, vivemos gravíssimos retrocessos em todos os sentidos, né? Eu estou aqui ajudando a revisar um relatório sobre a aplicação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil e não tem um objetivo que se salve nesse país objetivamente, porque em todos eles, e olha que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não são os direitos humanos, estão bem aquém dos direitos humanos. E nós não chegamos nem a realizar o que está aí. Então, há retrocessos gravíssimos. A Emenda 95 é claríssima, a redução de investimentos em todas as áreas. E terceiro, o aspecto do ataque, né? Então, isso é o mais flagrante, assim. Eu acho que hoje em dia nós temos que fazer o enfrentamento desse permanente ataque aos direitos humanos que recoloca no cotidiano desse tema aquelas versões que no Brasil
ficaram, assim, bastante marcadas, né? Aquela ideia que a gente chama de punitivista, né? Que se traduz na noção de que a gente, que os direitos humanos são para fazer o bem, né? Para instalar o bem, para afastar os bandidos, de modo que, em nome dos direitos humanos, bandido bom é bandido morto, né? A versão seletivista de direitos humanos, que diz que, não, a gente até concorda com os direitos humanos, mas só para os humanos direitos, de uma nova versão das piores experiências de destruição de seres humanos, de eliminação de seres humanos da história da humanidade, da escravização, da eliminação de mulheres, do extermínio indígena, todos, do Holocausto, das experiências totalitárias, todas elas fundadas nessa ideia de que nem todos os humanos são humanos, né? Portanto, e uma versão hoje mais, acho que ainda mais cruel, que é essa do neoliberalismo, né? Que diz assim, mas você até pode ter direitos humanos, contanto que se você fizer por merecer, não é? Então você tem que ter mérito para ter direitos humanos. Então, direitos humanos é alguma coisa de mérito. Bom, numa sociedade profundamente desigual, esperar que direitos humanos sejam resultado de alguma coisa relativa a mérito é, no mínimo, cruel. Então, concluo dizendo que nós vivemos uma realidade onde, para mim, essas três características estão presentes. Por outro lado, penso que há um conjunto de iniciativas, de organizações e de movimentos e de debates e de resistências que recolocam essas questões na agenda política do país, e inclusive se recolocam como debate mais amplo. Então, para mim, isso é aquilo que se desenha como possibilidade de reconstrução e de enfrentamento de toda essa lógica duríssima de, como eu disse, ataque, inversão ou retrocesso em direitos humanos. Obrigado, Paulo. Excelente abordagem. Passo, então, para Júnia Zaidan. Boa noite, muito obrigada, Chico. Fico muito honrada, agradecida pelo seu convite e quero saudar os colegas de mesa, Paulo e Ieda, Maria do Rosário e Denise também. Acho que, tendo ouvido os colegas, eu queria levantar já, a partir daquilo que eu rascunhei para trazer de conversa, primeira fala de Chico, né? O bolsonarismo como antítese dos direitos humanos. E aí eu queria ampliar para situar bolsonarismo dentro de uma lógica muito mais ampla, na qual o humano, né, o nosso traço de humanidade que sobra, ou os seres humanos em si, a possibilidade de sermos humanos, já está comprometida pelo modo de produção capitalista. Então, já se trata de um modo de produção que é a antítese do humano por si só. Logo, dentro da conjuntura atual que a gente está vivendo, a gente pode, e é a minha proposta para a gente pensar juntos, é de que o bolsonarismo escancara de um modo mais flagrante essa contradição entre o modo de produção que nós temos e a nossa própria possibilidade de existirmos humanamente, né? Então, me cabe a tarefa de falar da educação, que nas minhas tentativas de juntar pontas, a gente está sempre tendo que fazer e refazer as análises todas, né? As reviravoltas estão acontecendo a cada hora na nossa vida política doméstica, nacional, sobretudo desde 2016, né? E nessas tentativas aí de ir fazendo as análises, ir me ancorando, né? Buscando sempre o rigor analítico a partir das perspectivas que não abrem mão do socialismo, que não abrem mão de pensar a vida dos trabalhadores, a gente não consegue descolar a discussão sobre educação da discussão sobre o trabalho, da discussão sobre economia, né? Então, esse cenário extremamente adverso para os trabalhadores, né, todos que a gente está vivendo, tem na educação um de seus eixos principais, e eu queria colocar isso. Vou ficar olhando para o Chico, para na hora que ele levantar a mão, eu gosto de falar, e aí me perco. Então, assim, a gente tem na educação, sem dúvida, um eixo principal. É necessário arrasar a educação. É necessário destruir ainda mais aquilo que a gente já vinha tentando construir, sem êxito, né? Com todas as dificuldades que precederam a era Bolsonaro, que já eram objeto de luta dos movimentos populares,
e de quem está na luta social, né? A gente já vinha lutando, por exemplo, contra a perspectiva educacional que reflete um projeto de sociedade que está ali posta na Base Nacional Comum Curricular, que passou e que antecedeu o Bolsonaro. A gente já vinha lutando pela viabilização, ainda que com os problemas de sua discussão, do Plano Nacional de Educação. Né? A gente já vinha lutando contra perspectivas que culminaram naquilo que a gente veio ano passado desesperadamente lutar contra, que é o Futurice, e que agora está de outras formas, continua na mesa e continua diante de nós, solicitando a nossa combatividade diariamente. Quer dizer, são perspectivas de sociedade que eliminam o humano, que salientam, né, a natureza, como eu já mencionei antes, genocida, né, em outras palavras, do capitalismo, mas que se traduz na educação, se eu puder usar essa palavra que me é tão cara, né, que é a tradução, se traduz na educação através de uma lógica tecnocrática, asséptica, tecnicista, de baixíssima qualidade, que abre mão de conteúdos, focalizando em habilidades socioemocionais, obrigada, Chico, baseado em competências, quer dizer, privando os estudantes, e eu gostaria de falar depois dos professores que estão diretamente implicados nesse processo, mas privando os estudantes de se desenvolverem plenamente, e é com esse desenvolvimento pleno de suas capacidades que incluem os conteúdos, né, o conjunto daquilo que de melhor foi produzido pelos seres humanos, de serem capazes de elaborar crítica e criativamente a sua própria emancipação. Então, é um tipo de educação que a gente está vendo se consolidar, e agora com a pandemia, mas não apenas na pandemia, antes da pandemia, antes de Bolsonaro, quer dizer, já havia um cenário sendo construído, um caminho sendo pavimentado para que a gente esteja vivendo o que a gente está vivendo hoje, mas não sem luta, não sem análise, não sem muita resistência e muita combatividade. E depois eu tento esticar a prosa aí mais um pouquinho no próximo bloco. Obrigada, Chico. Ótimo, Júnia. Uma abordagem estratégica. Passou a bola bem redondinha para Maria do Rosário. Pois é, Chico, é verdade. Bom, muito obrigada pelo convite, seu, da Denise, fico muito feliz, obrigada mesmo. E eu quero cumprimentar também as pessoas que a gente está junto aqui fazendo um debate que é bastante importante. E, Eda, um abraço para você, obrigada por toda a luta, pela representação também, as mulheres negras na linha de frente, nosso respeito imenso, viu? Paulo Carbonari, muito obrigada também pela parceria na luta pelos direitos humanos, prazerzão, a gente está junto nessa jornada. E, Júnia, realmente, quando você aborda o quanto o capitalismo, nessa fase neoliberal, o capitalismo em si, mas nessa fase neoliberal, ele é a desumanização, você já indica onde nós estamos no Brasil de hoje, no mundo contemporâneo. Eu acho que nós vivemos... Aí, a primeira questão que eu queria referir, Chico, quando vocês me convidaram, e eu olhei aquela listinha, as tarefas de abordagem educacional, social, identitária e institucional, eu me perguntei, mas onde é que eu estou aqui? Né? Porque, na verdade, todos e todas nós nos misturamos ao tratarmos de qualquer destes temas. Todos estes temas estão profundamente afetados pelo que nós caracterizamos como bolsonarismo, e todos os espaços dessa sociedade, a cultura, as pessoas, tudo está afetado. A economia, a sociedade, a cultura, a organização, a educação, como a Júnia trouxe agora, tudo está extremamente afetado pelo este avanço do que nós chamamos bolsonarismo, que é uma forma de existência no período atual da extrema-direita, que eu acho que é importante caracterizar também. É a extrema-direita, neste atual período, com características que diferem do período da ditadura, mas que carregam a ditadura, o saudosismo a ela, como elemento, e o que difere, né, no que avança num sentido até pior do que a ditadura. A ditadura teve apoio social.
A ditadura teve mobilização por si, mas o que a gente vê na representação do Bolsonaro e do seu governo é uma experiência ainda num grau, na minha opinião, elevado de fascismo, porque é o populismo da extrema-direita. Os generais tinham a sua atuação repressiva, violentíssima, contra a oposição, contra os estudantes, contra os negros e negras, contra a população indígena. Realmente a ditadura não poupou ninguém, ela atacou todos e todas que se colocaram contra ela. Mas quem atacava era o Estado organizado. Na minha opinião, o bolsonarismo é uma forma de abordagem da política nacional, onde o Estado tem a sua atuação, mas também ele dissemina na sociedade uma cultura de ódio tal que tu não sabe de onde veio o ataque. Então, potencializado pelas redes sociais, pela técnica, o bolsonarismo potencializa o Estado autoritário e fascista, disseminando este ataque a partir da sociedade como um todo. Obviamente, não de todos, mas a forma com que eles chegaram a um percentual grande de pessoas que se tornou ativista do bolsonarismo e da extrema-direita, que foi ganho para essa atitude de ódio, significa a disseminação de uma postura fascista, a partir do populismo das armas, das frases de efeito, do ódio aos negros e negras, do ódio às mulheres, às pessoas LGBTIs, do ataque aos educadores e educadoras, do ataque, inclusive, se colocando como se eles estivessem sempre ao arrepio das instituições. Nada mais institucional, mais carcomido do que o bolsonarismo, porque ele nasce das instituições, nasce do uso das instituições e da deformação das instituições que tentaram uma vida democrática, e como foi dito no início pelo Chico e pelas que me antecederam, sem a justiça de transição, nós não fizemos uma abordagem pedagógica dos direitos humanos e da democratização efetiva do Estado brasileiro. Então, o bolsonarismo é isto, ele se consolida a partir de uma visão de ódio calcado naquilo que há de mais atrasado em um Estado brasileiro que existe nutrido pelo escravismo, pelo ódio às mulheres, pela concepção de classe, a elite do atraso que o Gessé Souza traz e que organiza. E onde está essa elite do atraso? Está nos parlamentos, está no Poder Judiciário, no Ministério Público, na burocracia de Estado, que aderiu facilmente à ditadura militar. Não vamos esquecer que houve uma burocracia de Estado no período da ditadura, no período da ditadura militar, uma burocracia de Estado que sustentou essa ditadura. Onde ela estava no período democrático de vigência da Constituição de 88? Eu quero dizer a vocês que ela estava ali, de onde ela nunca saiu, nos militares, nos altos escalões, nas universidades também, e nós, talvez, ingenuamente, não a tenhamos percebido no tempo em que ela estava quieta, mas construindo sempre a sua perspectiva reacionária contra a democracia, a liberdade e o povo brasileiro. E concluo dizendo isso agora, e quem sustenta isso tudo? Os chamados liberais brasileiros, os Rodrigo Maia, os setores, enfim, né, que muitas vezes oferecem algum plano de diálogo conosco, mas, na verdade, quando sustentam a economia neoliberal, que a Júlia falou aqui, sustentam também os reacionários, porque uma coisa está ligada à outra no Brasil. Por enquanto, é isso que eu queria. Ótimo. Ainda temos mais 2 blocos. Eu anotei algumas coisas interessantes, mas eu vou começar por que a gente colocou sobre 4 olhares. Embora a sociedade seja sistêmica, a hora da exposição é melhor cada um pegar um lado e a gente vai formando um mosaico do que pegar todos e não pegar as partes. O bolsonarismo, ele resgata ou ele traz novamente o militarismo nazi-fascista da formação das Forças Armadas no Brasil.
que sempre se julgaram tutoras da República, da sociedade. Não à toa a gente está hoje num Estado policial sustentado pelas milícias e sustentado pelas Forças Armadas. O golpe de 2016 agora já não é achamos, está provado que teve a participação desde o início do Vilas Boas Correia, ou seja, o Exército participou desse golpe. Uma outra colocação muito interessante da Ieda, que eu resumo, até porque escrevi um artigo sobre isso, sem conhecer a história, não se fomenta e não se adquire a consciência de rejeição à história do Brasil. Só com a consciência de rejeição a essa história do Brasil, você consegue imaginar um outro tipo de sociedade, desejar um outro tipo de sociedade. E, atualmente, de alguns anos para cá, não se trata mais nem dos negros, nem das minorias, nem das mulheres serem minorias. Elas são maiorias quantitativas. É preciso ocupar o espaço através do seu empoderamento qualitativo. Tá? E é interessante que a gente sempre lembre que a mulher trabalhadora negra ela é explorada e oprimida 3 vezes. 3 vezes. Portanto, traz em si, traz nessa circunstância, o potencial de ser vanguarda de uma revolução social que o Brasil até hoje não conseguiu fazer. Uma outra coisa bem interessante colocada pelo Paulo é de que nós temos que estar num processo permanente de resistência e de ataque a esse bolsonarismo. Né? E fazer luta de classe, operar a luta de classe, é entender que ela é um trabalho permanente, que passa por formação, organização e fomento às classes trabalhadoras e serem a protagonista dessas mudanças. Né? O povo emancipando a si próprio. Né? E cabe aos intelectuais, vanguarda, etc., fomentar, contribuir para isso. Uma outra coisa também bem interessante colocada é que há uma contradição que, em dado momento, vai se aparecer antagônica em qualquer parte da história e que, no Brasil, ficou muito evidenciado com a pandemia. No Brasil só não, nos Estados Unidos também, que é a contradição entre democracia e capitalismo. Chega um momento em que elas não vão coexistir mais. Portanto, preparar a ruptura para ter uma democracia sustentável é trabalhar dentro do eixo da luta de classe e não, muitas vezes, sair desse eixo. Pode-se fazer todas as lutas, mas dentro desse eixo. E é assim, não chegou ainda nenhuma pergunta, que eu passo a palavra novamente, dentro da mesma ordem, para os companheiros, lembrando que agora a gente pode tentar interagir. Né? Se quiserem, pode botar os 5 minutos. Se não, pode pedir a parte, pode entrar, que dá uma dinâmica melhor. Então, voltamos com a Ieda. Pronto. Acho que, de fato, um mosaico, né? Ou círculos que se entrelaçam, a gente vai construindo a nossa medida para continuar a nossa luta. Acho que esse governo, que hoje desgoverna o país, ele é baseado em algumas coisas que a gente já está sabendo, né? As pessoas já conseguiram perceber e muitas outras estão percebendo, que é o ódio, a indiferença, a ignorância. Uma característica de governos da ignorância, e eu estou dizendo a ignorância científica, né? De que os nossos cientistas preparados pelas nossas universidades, conhecedores, sabedores, as coisas mais fundamentais, ele transforma tudo em como é que eu vou dizer? Em coisas pequenas, com indicações que não tem nenhuma comprovação científica de estudo, não valorizando o estudo. Né? Então, essa é uma característica desse governo, da ignorância e da deslealdade entre eles e com o povo. Não existe. Então, essa subserviência que eles querem a todo custo, que a população ela entenda. Nós estamos aqui para fazer o bem.
Então, se a gente disser para todo mundo, morra amanhã, todo mundo tem que morrer, porque esse é o que está determinando na minha mente. Então, nesse momento, onde nós estamos perdendo todos os dias muitas pessoas, né? São mais de 150 mil mortos já, a gente precisa entender que esse governo não acolhe. Ele não acolhe, não acolherá e vai boicotar tudo que é possível para nós, na existência, como seres humanos capazes de chegarmos até aonde nós quisermos, na universidade, sermos empresários, donos do nosso próprio negócio, queremos viajar, comprar, morar, ter lazer, tudo isso está silenciosamente sendo proibido por eles, porque a visão que eles têm, e a gente vai ver isso muito, nós soltamos um manifesto que a gente dizia assim, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Nós estávamos caminhando numa outra composição política, com políticos mais preparados para fazer esse debate e fazer várias modificações, né? Nós tínhamos uma possibilidade de discutir a democracia e fazermos outro tipo de diálogo. Com essas pessoas que estão hoje dirigindo, que fazem parte desse governo, a gente acredita nós estamos vendo que a violência policial tem tirado vidas de muitos negros, mais ainda, é uma estatística que aumenta. A violência contra as mulheres tem aumentado, e não é por conta da pandemia, não, gente. A pandemia, as pessoas estão convivendo dentro de casa. Quem não quer conviver na sua casa com os seus familiares em condições honestas e dignas? Isso é que é o diferencial. Nós, da classe trabalhadora, os trabalhadores dos sindicatos, nós sempre dissemos que tinha que reduzir a carga horária do povo para que as pessoas pudessem ter mais tempo com a família. Mas mais tempo com a família tem que ser vindo com qualidade de vida. Eu preciso ter dinheiro para pagar a energia, eu preciso ter condições da mobilidade, eu preciso ter comida na geladeira, eu preciso ter condições de ter... Agora nós temos uma realidade estressante e as pessoas querem culpar também, dizendo que precisa voltar, as escolas precisam voltar porque os pais precisam trabalhar. Não. A gente precisa lembrar as pessoas que o direito das crianças ele tem que ser preservado. E nenhuma criança está em casa para o pai ir para o serviço. Desculpa. Nenhuma criança está na escola para o pai ir para o serviço. São coisas da vida. A educação, mesmo que o pai e a mãe não trabalhem, pode ser desempregado, a escola continua e os filhos têm que ir para a escola. Então, é direito da criança à escola. Neste momento, as crianças não podem ir para a escola porque existe um processo de pandemia e que esse volume todo vai causar um caos. Isso é científico, mas um governo absolutamente emborrecido, ele não compreende isso. Então, nós temos a falta de representação nossa também em todos os lugares, eu quero já aqui, isso causa um sofrimento para o povo negro, porque a gente precisa fazer esse debate. E aí a ocupação desses espaços é super necessário para nós negros, mulheres, quilombolas, indígenas, etc. O encarceramento, eu queria trazer isso para cá agora, tem sido um volume muito grande de pessoas presas, pessoas que não conseguem sair da cadeia, e quando sai da cadeia, sai com muita dificuldade em viver. Mas o encarceramento também não tem contado com nenhuma política para os direitos humanos daquelas pessoas que estão hoje, que não têm o direito à liberdade. Nós precisamos entender isso. Nesse momento, o que existe hoje é uma violência crescendo dentro desses espaços. As pessoas estão indo para esses espaços de encarceramento, para um sofrimento que a gente sabe que já existe, mas para uma morte muito mais rápida daquilo que nós estamos imaginando. Nós precisamos cuidar dessa parte, porque com essa estrutura dos militares, eles renascendo do esgoto, nós estamos tendo problemas, porque existe um tensionamento, uma força muito grande que vem contra todas as pessoas que querem direitos humanos, paz e dignidade para viver.
Aí eu vou parar por aqui e também quero, depois a gente vai poder contar que, só uma coisa, o número crescente, já falei, dos assassinatos de negros e negras, de jovens no país. A gente depois pode conversar um pouquinho sobre isso, porque isso é apavorante. As balas sempre tiveram cor, idade, sexo, mas agora elas têm absolutamente saído com mais rapidez e têm atingido muito a classe, o povo negro desse país. É isso. Já para emendar isso? Tá bom. Então, acho que as falas trouxeram vários elementos que são todos muito importantes para a gente refletir. Eu diria o seguinte, olhando para o tema de direitos humanos. Por um tempo, uma parte das sociedades capitalistas acreditaram que se poderia produzir alguns ajustes, algumas melhorias, alguns benefícios no capitalismo, né? E isso ficou conhecido no mundo por vários movimentos. Um deles foi também os direitos humanos, né? Então, se prometeu, junto com os direitos humanos, a paz, o desenvolvimento e a democracia, que são os 4 pilares das Nações Unidas, que foram criadas para gerar isso no mundo. Tem estudos de sobra para dizer que nunca se teve tanta guerra, nunca se teve tanta dificuldade de desenvolvimento, nunca se teve tão pouca democracia e nunca se teve tão poucos direitos humanos quanto depois de afirmar esses valores. Claro que eles servem de parâmetro, por um lado, né, para orientar, para a gente poder, inclusive, fazer o contraponto e fazer a crítica. Mas eu concordo, as sociedades capitalistas não foram feitas para proteger e garantir direitos humanos. Inclusive, essas empresas de tecnologia que a gente está usando aqui, para as quais estamos fornecendo em tempo real informações, aliás, estamos transferindo valor para elas, e elas vão transformar isso num negócio, vão ganhar dinheiro com isso, estão ganhando dinheiro com isso. O capitalismo é isso, o capitalismo é essa grande maquinaria de acumulação, de concentração e de eliminação. Bom, por algum tempo se precisou da humanidade. Eu acho que nós chegamos a um tempo, eu concordo com vocês, onde a humanidade talvez não seja mais necessária, ou certas humanidades, as maiorias humanas, não sejam mais necessárias à concentração e à exploração que o capitalismo precisa fazer. Aliás, o raciocínio é de uma perversidade incrível. Já que nós chegamos à conclusão que não haverá recursos naturais para todos, então que haja apenas para aqueles que estão em melhores condições, para aqueles que estão entre os mais ricos do mundo. E os outros, bom, se não tiver outro jeito de eliminá-los, os eliminemos diretamente, frontalmente. Está aí o tema dos refugiados, está aí o tema dos extermínios, a Ieda lembrou bem da juventude negra, tudo isso se explica numa grande maquinaria de morte, né? Que é isso, né? Que hoje se expressa de um modo escancarado. Eu diria, como filósofo, que se por algum tempo os filósofos precisaram enfrentar os céticos e os cínicos, hoje que são os grandes inimigos do filósofo, né? Hoje em dia, os filósofos precisam enfrentar os cruéis, os perversos, não aqueles perversos no sentido psicanalítico, os perversos no sentido daqueles maus, né, dos que querem matar, os cruéis, os que querem eliminar. Cruel é uma palavra que tem a ver com sangue, né, não é o sangue vivo, é o sangue da violência, da tradição latina, né? Então, essa experiência e esses sujeitos da eliminação, né, da morte, né? Que geram uma sociedade que o Achille Mbembe, numa publicação recente, chama de brutalismo, ou seja, uma sociedade brutal, né, de ódio, de morte, de destruição. Então, eu fiquei assistindo o discurso do Mujica na sua despedida do parlamento uruguaio, e ele termina, ele usa uma frase incrível, dizendo que o ódio só nos atrapalha, né? E depois ele termina dizendo que a grande
o grande triunfo, falando para os jovens, não é ganhar dinheiro, é ser capaz de levantar de novo quando a gente cai alguma vez, não é? Então, eu acho que essa é uma lição, e com isso eu vou terminar esse comentário, porque já vi o sinal. O mais importante de tudo isso, na minha avaliação, é a capacidade que os trabalhadores, as trabalhadoras, os setores populares, as mulheres, os indígenas, enfim, todos aqueles que historicamente estamos na lista daqueles que o sistema quer destruir, como é que nós entendemos tudo isso e produzimos estratégias e dinâmicas para o seu enfrentamento. Acho que esse é o nosso imenso e grande desafio, seguindo o Mujica, ou seja, como é que nós lidamos com essa realidade que nos derruba, no sentido de encontrar caminhos para nos levantar, e como diz aquele grande poema, né, ainda assim eu me levanto, né, eu esqueci agora o nome da poetisa negra, mas eu vou me lembrar, para lembrar depois, né, ainda assim, apesar de tudo isso, eu me levanto. Então, acho que esse é o grande desafio que está colocado para nós como sociedade, como organizações, como, enfim, defensoras e lutadores por direitos humanos. Ou seja, a gente encontrar caminhos para enfrentar, resistindo, mas também gerando novas possibilidades, novos caminhos, alternativas de vida nesse contexto. Obrigado, Paulo. Passar para a Júnia, né? Lembrando que você estava falando de caminhos, um dos caminhos é a educação, e como é que eles temem a educação, né? É verdade. É Maya Angelou, Paulo. Maravilhoso poema, Still Arise, Ainda Assim Eu Me Levanto, absolutamente tocante, maravilhoso. Eu acho que a gente precisa levantar questões a respeito do seguinte: a quem interessa a nossa conformidade e a nossa conformação em certos modelos de luta por políticas públicas e direitos humanos que não questionem a divisão internacional do trabalho, a posição que o Brasil e os países da América Latina ocupam na divisão internacional do trabalho. Então, ninguém está aqui dizendo que vai abrir mão de direitos humanos, tampouco ninguém está dizendo aqui que abrir mão de políticas públicas. O que eu gostaria de trazer para a nossa discussão é em que medida nós podemos nos dar ao luxo de abrir mão de uma discussão profunda, com rigor analítico, a partir de epistemologias do sul do mundo, a partir de epistemologias da América Latina. Nós temos um vasto repertório teórico conceitual de mulheres e homens que pensaram a América Latina. Quer dizer, em que medida a gente pode dar ao luxo de sair ilesos de abrirmos mão dessa discussão sobre a nossa posição de dependência e subdesenvolvimento, como bem colocado pelo Rui Mauro Barini, pela Vânia Bambirra, e ainda assim acharmos que podemos avançar em direção aos direitos humanos, e ainda assim acharmos que o problema principal é o bolsonarismo. Também não estou negando que o bolsonarismo seja uma grande chaga neste momento na nossa vida. Mas eu vou dizer que Bolsonaro é um agente provisório do capital, que está deixando um lastro de desgraça, de tragédia, de maldade, de doença, de todo tipo e sorte, né? Marcas profundas em nossa história. Mas eu insisto na necessidade de colocarmos em perspectiva que é necessariamente econômica, uma discussão sobre questões econômicas e da nossa posição nesse cenário mais amplo da divisão internacional do trabalho, em que somos, sim, dependentes, em que somos, sim, subdesenvolvidos, a despeito de tentativas e de horizontes que se delinearam e de discursos que se levantaram e que foram muito bem acolhidos pela população brasileira, de que nós éramos autossuficientes, de que nós éramos protagonistas. Tão logo se consolidou a crise, que em 2008 foi caracterizada como algo pouco importante, uma marolinha, tão logo 2012 chegou e a gente se afunda cada vez mais numa crise que se amplia, de modo absolutamente grave, sem precedentes. A gente está vendo que realmente precisamos avançar na teorização sobre a nossa dependência no cenário da divisão internacional do trabalho. Quer dizer, e o que a educação tem a ver com isso, né? Se eu puder tentar fazer o link, não sei o quanto que eu já falei agora, eu queria pensar assim, se a educação, nesse contexto maior
que inclui, ao longo da história recente, claro que não dá para contar só apenas do Consenso de Washington para cá, 1989, muito antes disso, já vínhamos enfrentando, né, a tentativa de intervenção imperialista, né, nas nossas políticas nacionais, domésticas, mas, sobretudo, de 89 para cá, o que a gente vê em todas as esferas da vida social de novo usando a palavra que me é cara, é a tradução de todo o combo de medidas recomendados, impostos aos países periféricos, aos países do sul do mundo, e que foram, de um modo ou de outro, mais ou menos, desde então, implementados e colocados em franca operação neste país. Então, eu acho que é importante a gente levantar essas questões. Por exemplo, a educação se torna, portanto, à medida que o tempo vai passando, é o que a gente está vendo agora, um serviço, né? E não mais um direito. E aí a gente precisa pensar até que ponto o modo como direitos humanos têm sido conceituados e implementados, quer dizer, parece que é algo que vem de fora e se implementa numa estrutura que já está dada. Tentativas ou compromissos de implementação de direitos humanos, quer dizer, eu levanto as questões com dúvida, quer dizer, com dúvida é até um recurso retórico, quer dizer, eu não entendo ser possível implementar ou assinar compromisso com direitos humanos se a gente não partir para uma ruptura, como o próprio Chico mencionou, que seja mais radical com essa ordem, né? E Eda traz um tema que é importantíssimo para a luta dos trabalhadores, e a educação está vivendo isso agora. Eu estou dando aula remota, eu estou orientando trabalho remotamente, eu estou fazendo tudo remotamente, como muitos colegas estão, que é a questão da jornada de trabalho. Quer dizer, que condições tem o trabalhador e a trabalhadora de viver na sua plenitude da sua vida, de ter capacidade de sentir-se na sua potencialidade máxima para viver, para contribuir socialmente, se ele tem que pensar só no que ele vai comer, no abrigo, e eu já passei meu tempo, e Eda traz, isso na primeira fala de Eda, na segunda Eda fala, ele só tem tempo para trabalhar, e a gente está vendo assim, quer dizer, a alienação, né, e o alinhamento pelo trabalho, está todo dado aí nessa lógica que nos tratora, né, e, enfim, depois talvez eu consiga fazer mais sentido. Obrigada, Chico. Eu acho que está cada vez ficando mais produtivo o nosso debate. Maria do Rosário, passando a palavra para você, e eu quero levantar algo que recentemente eu ouvi, só não estou lembrado de quem, depois até reproduzido um artigo, que os nossos companheiros dentro do parlamento deveriam falar mais para fora, para a sociedade, fazendo agitação e propaganda. É uma boa questão, sim, mas a gente não tem os mesmos instrumentos para fazer agitação e propaganda que a burguesia tem, né? Porque a gente não fala nos grandes veículos de comunicação do Brasil, que são veículos de comunicação de massa. Talvez, de fato, porque não tenham sido democratizados. Agora, por exemplo, as redes de TV se dão o direito de dizer que não há debates no Brasil para as eleições municipais, o que é uma situação abusiva e absurda para quem tem uma concessão pública. Isso, obviamente, é contrário à democracia. É totalmente possível existir debates como nós estamos tendo aqui. Então, por que não realizam? Porque não querem colocar em xeque também quem está no poder. E acho que a agitação e propaganda hoje, talvez até pela forma que a gente está usando isso aqui, a pandemia nos colocou uma nova necessidade, mas quem usou as redes sociais antes da gente foi a extrema-direita, foi a direita. Isso não foi um movimento nacional. Eu não acredito que os filhos de quem está lá no governo tenham mais talento para usar a internet do que nós tenhamos aqui. Na verdade, que isso foi muito articulado, como está sendo para os outros países. Então, não sejamos ingênuos acerca de como eles conseguiram criar uma movimentação de engajamento social via redes sociais a partir da mobilização do ódio que produziram. E também eu quero concordar com a Júnia para estabelecer o debate de que o bolsonarismo pode ser um instrumento das questões estratégicas, porque o que não aceitam no Brasil é que exista um projeto autônomo de desenvolvimento. Aliás, para a América Latina, para o Sul, para o Hemisfério Sul, para a África, para os países latino-americanos, toda a nossa conexão entre nós foi objeto e houve uma busca de romper isso. Se apropriam todo o tempo, não é o acaso que as questões ambientais estão colocadas para nós na ordem do dia e que há uma pressa de não apenas reformar, mas de destruir toda
dimensão protetiva, toda lei. E aí, quando o meu desafio aqui com vocês é falar sobre institucionalidade, eu quero dizer que a institucionalidade constitucional foi a primeira a ser atacada. Nós tivemos a Constituição, já tivemos a Constituição retalhada no último período. A estrutura do Estado ela foi toda privatizada. A emenda constitucional número 95 significou isso. A desnacionalização, a desindustrialização, o ataque à Petrobras, o ataque à Eletrobras, a Lava Jato, esse conjunto de ações por dentro das instituições acabou, enfim, atacando pelo menos algo que nós tínhamos como mais seguro para defender direitos, que era a Constituição de 88. Mas como é que eles conseguiram produzir isso no Brasil? Conseguiram, Chico, Paulo, produzir isso no Brasil, Ieda e Júnia, cooptando, mentindo, e cooptando e culturalmente disputando a hegemonia. Não dá para a gente pensar também que eles não fizeram uma disputa de hegemonia, uma disputa de ideias. Eles ganharam uma parcela da população para se aliar ao que pior há para o Brasil. Quantas pessoas afetadas pela emenda constitucional 95, porque dependem de serviços públicos, porque dependem de que o país assegure políticas públicas, não defenderam a emenda constitucional número 95? Quantos mais pobres, mais abandonados sociais não estão fazendo ainda o discurso do teto de gastos, do corte dizendo que o Estado gasta muito, que é preciso reduzir o Estado, que o caminho é o Estado mínimo? Quantos estudantes das universidades públicas não fazem também o discurso contra as universidades públicas? Quantas vezes nós não vemos alguém, por exemplo, com o rosto da figura que preside a Fundação Palmares, falando contra a luta dos negros e negras, ou mulheres que foram eleitas para agir contra o movimento feminista? É no nosso meio de classe, étnico, das mulheres, dos mais pobres e mais abandonados sociais, que eles vieram fazer a disputa pela hegemonia cultural no Brasil. Era uma disputa por hegemonia cultural para conseguir, como Júnia falou, operar as suas prioridades econômicas, sociais, de privatização do Estado, de destruição do Brasil e de um modelo de opressão internacional também. De um modelo altamente perverso, com o sentido que o Paulo Carbonari trouxe essa palavra, cruel. E o que nós devemos produzir no atual momento? Nós estamos precisando fazer uma disputa, como trouxe o Chico, através da agitação e da propaganda, e por todos os caminhos possíveis, uma disputa por hegemonia. Os valores humanitários, humanistas, os valores que desnaturalizem as balas perdidas que sempre chegam num corpo negro na periferia, que sempre alcançam uma criança, que sempre alcançam um trabalhador. Nós precisamos desnaturalizar, nós precisamos começar a questionar este Estado violento, essa polícia de classe, essa polícia que é formada por negros, pobres, gente das periferias, armada para matar os seus, fomentada e orientada para atacar os seus, treinada para isto. Nós não fizemos essa disputa, nem quando fomos governo. Quando nós fomos governo, eu concluo, nós fizemos boas disputas. Nós trabalhamos pela inclusão social, pela inclusão econômica, mas nós não trabalhamos uma consciência liberta, livre da população. Isso eu acho que é a nossa principal dívida, uma mudança cultural, que possa realmente o povo ser mais dono de si do que os governos possam ser, quaisquer que sejam os governos. Obrigada. Obrigado a você, Maria do Rosário, mas nós ainda estamos vivos e, portanto, vamos fazer as nossas correções no curso da história. Isso é o mais importante, né? Várias coisas aqui que eu vou tentar resumir
palavras mais ou menos minhas para a gente entrar no último bloco. Tá? Reafirmado mais do que uma vez de que a vida no capitalismo é mercadoria. Ela não tem significado nenhum, senão como mercadoria. Portanto, ela é descartável. Tá? E a pandemia e a política genocida desse governo está mostrando isso. Bem como o mito do mercado e do Estado mínimo mostrou que não são capazes, né? E não são voltados para a proteção da vida, portanto, que é um dos direitos humanos elementares. Aliás, é o primeiro. Né? Se você não garante a vida, como é que vai garantir outros direitos? Né? Uma outra coisa também é que a democracia, se não for uma democracia de raiz, que nasça e se sustente, né, que se organize pela base, nós vamos estar sempre sujeitos aos ventos golpistas que a nossa história mostra entre tentativa e golpe realizado, 9 no Brasil. Né? Nós caminhamos para chegar em dezembro em torno de 50 milhões entre desempregados, desalentados e subocupados. Caminha-se também para ter em torno de 180 mil óbitos. Tá? Portanto, o que a Leda Ieda levanta da sobrevivência, Ieda, tende a piorar. Tá? E aí vem novamente de que, além de resistir, a gente tem que estar pugnando por uma estratégia que enfrente essa questão do sistema, que é o responsável, em última instância, pelo que está. Agora, evidentemente, não se trabalha só em termos de estratégia, tem que trabalhar também no dia a dia, tem que trabalhar também na conjuntura, na tática. Tá? A Maria do Rosário traz uma questão que é importante, né? Porque às vezes há uma certa ingenuidade ou um certo moralismo, achando que a gente vai consertar as pessoas que estão dentro das Forças Armadas ou dentro da polícia. Quem vai para a polícia, quem vai para as Forças Armadas, ele vai para cumprir aquele papel histórico que essas instituições cumprem. Houve uma certa ingenuidade durante muito tempo, até porque houve no seio das Forças Armadas, durante um período, né, com preces e tudo mais, que tinha-se pulsões nacionalistas. Isso acabou. A ditadura expurgou 7.800 militares. Né? E daí em diante eles fizeram todo um processo de antidemocracia, de antidireitos humanos e de negacionismo, de não reconhecer, inclusive, o que foi a ditadura. Mas, por outro lado, a gente tem algumas coisas parece acontecendo de bom. Né? A Bolívia foi uma dessas. Né? A forma com que eles reagiram ao golpe e agora essa vitória. Né? É possível que a gente tenha a derrota do Trump. Não que vá mudar o imperialismo, mas vai mudar, provavelmente, a relação escrota, não tem outra palavra, entre Bolsonaro e esse Trump, né? Que é uma coisa nojenta. Finalmente, eu colocaria que os direitos humanos, que não foi concretizado, que não há compromisso com ele, senão por nós, humanos, ele é uma plataforma estratégica, porque para concretizar os direitos humanos, só fora do capitalismo. Portanto, quando a gente luta pelo capitalismo, bem como a nossa Constituição, se a gente pegar o artigo 3º da Constituição, e um governo cumpriu o artigo 3º, tentaram. Tá? É outro programinha para dizer, nós queremos cumprir isso aqui. Tá? Cada candidato deveria aparecer assim. Como é que eu vou cumprir o artigo 3º da Constituição? Quais são as minhas metas positivas e não ficar preso a metas negativas, de inflação, disso, daquilo outro? Quantos empregos eu vou gerar? Quanto isso e aquilo outro? Tá? Então, esse é o resumo e eu passo agora de forma invertida. Vou passar para a Maria do Rosário e finalizar com a Júnia. Né? Novamente dizendo que a gente pode interagir um com o outro, que nós estamos na reta final. A gente sempre procura ver se na reta final a gente pensa que estão nos assistindo, ou nos que amanhã vão ouvir a nossa gravação. Que mensagem a gente quer deixar? Eu acho que tem que ser, claro, como todos nós aqui, uma mensagem de luta, e de luta que a gente vai vencer, por mais que demore. A ditadura eu combati, demorou muito tempo, mas vencemos. Tá? Perdemos nas armas, sofremos muito, companheiros mortos, mas na política nós vencemos. Muito bem, Chico, e é isso que nós queremos. Nós queremos vencer na vida política deste país. Que forças progressistas, democráticas de verdade, inclusive que um próximo período
seja de uma democracia mais substantiva, uma democracia efetivamente substantiva, o que significa uma democracia política mais profunda, com critério e desenvolvimento de um sentido de cidadania, onde as pessoas se apropriem das ações públicas, do que é público, e o Estado brasileiro se democratize. Não mais uma elite no poder distante do povo. Porque quando um de nós, do povo, chega ao poder com a estrutura elitizada que ele tem, sempre estará em risco. Para as elites brasileiras, a democracia é algo que, se lhes interessa, mantém. Se não interessa, do ponto de vista econômico, do seu poder, das suas taxas de lucro, das suas conexões internacionais, eles vão lá e acabam com as instituições. Porque as instituições brasileiras, elas também sempre foram o capacho de fato do interesse de classe. E veja o que nós temos hoje no nosso país. Isso me incomoda. Porque o bolsonarismo realmente, como foi dito aqui, ele poderá passar. Mas os efeitos do que é o bolsonarismo, de mais de 150 mil mortos por essa Covid, e da indiferença, o bolsonarismo é essa indiferença, a morte. O bolsonarismo é a indiferença ao Pantanal em chamas, a Amazônia destruída, a Petrobras sendo retalhada, ao interesse público. O bolsonarismo é o desinteresse por tudo, como se tudo fosse igual, nada valesse a pena. É o desinteresse, é a manchete que fica velha quando matam mais uma criança, e já são 20 no Rio de Janeiro, negras, na sua grande maioria. O bolsonarismo é esse amortecimento, e é a entrega do país ao pior. Agora, porque a minha tarefa é falar de instituições, eu vou dizer, o bolsonarismo é fruto dessas instituições. É fruto da Câmara dos Deputados, que conviveu com alguém que homenageou torturadores e que nada fez ao longo deste período, porque não foi zelosa com a Constituição Federal, e cometeu todos os tipos de crimes, contravenções pequenas, quebras de decoro, nunca responsabilizado. É fruto do machismo, da misoginia, sempre como... Entendeu? Quando é contra nós, pode tudo. É contra as mulheres, é contra os negros, é contra a esquerda. Então pode tudo, porque nós não somos da gema deles. Nós não somos os que eles vão defender. Nós somos os que eles querem eliminar. E nós não podemos nos deixar eliminar. Seja os partidos de esquerda também. Os partidos de esquerda têm um papel. Nós também não podemos ser só parte de... Por mais importantes que sejam os movimentos sociais autônomos, eu acho que a gente que luta pelos direitos humanos tem que valorizar enormemente a ação dos indivíduos, a ação dos movimentos, mas os partidos políticos têm um papel no Brasil. Os partidos de esquerda devem renovar-se, aprofundar sua conexão com a sociedade, pensar programaticamente, estrategicamente, criar frentes, atuar de forma em bloco, vencer essas eleições municipais onde for possível agora e desafiar tudo aquilo que for possível para derrotar a extrema-direita. E se nós tivermos, como o Chico disse, teremos novas chances, porque nós não vamos desistir de lutar, essas chances não sejam só institucionais. Porque nós já vimos que só na instituição não é possível criar uma democracia profunda de fato. Então nós temos que ter uma democracia que chegue nas instituições a partir da própria sociedade, mudando a cultura da sociedade. Se nós não fizermos a justiça de transição, é tarde, mas nós teremos que fazer várias justiças de transição neste país. A justiça de transição da ditadura, a justiça de transição dos negros e negras assassinados, dos indígenas assassinados, a justiça de transição para as mulheres. Toda a violência de Estado precisa daquilo que são os pressupostos de não repetição das violações de direitos humanos. Nós temos que aderir a isso. E eu creio que esse debate nos orienta também, de que nós podemos e devemos ter uma conexão cada vez maior entre nós para conseguirmos
fazer a disputa ideológica, a disputa estratégica e a disputa junto com a disputa real da política cotidiana. Se não avançar na cultura, não adianta. Se for só para ganhar uma eleição e governar dentro dessa ordem injusta, sinceramente, não me chamem mais. Eu quero que a gente possa fazer as duas coisas. Eu sou uma pessoa que exerce um trabalho parlamentar, mas eu não diria que eu faço um trabalho parlamentar só dentro da ordem que está aí. Eu já aprendi que se não se consegue elevar consciências, não se consegue ir além da ordem injusta. E é por isso, inclusive, que eu tenho feito minha militância política no atual momento, não apenas na vida parlamentar, mas sendo defensor dos direitos humanos, e assumir esse ano a Secretaria Nacional de Formação Política do PT, porque eu acredito que o PT também precisa atuar na formação política, na educação política, a partir dos pressupostos de transformação social, de radicalidade democrática pelo qual ele foi formado. É isso que eu quero contribuir com o Brasil. Obrigada. Maria do Carmo e Maria Rosário. E pior que o Mourão repete a analogia do capitão, né? Elogiando recente agora o fascina do coronel Ustra. E, novamente, a reação, a gente teve alguma gente, né, da resistência da Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, mas as instituições, os partidos foram tímidos nessa reação. Né? Eu errei aqui. Mas, Chico, só para comentar uma coisa que tu dissesse aqui, quando tivermos essa nova oportunidade que estamos construindo, uma coisa nós temos que combinar, nós vamos até o fim, porque essa preocupação e a dor maior que eu tenho, de termos instituído a Comissão Nacional da Verdade e não termos fizemos um bom relatório, mas não fizemos o trabalho pedagógico de convencimento do que foram os fascínoras da ditadura militar. É verdade. Nós vamos ter, com certeza, uma Comissão Nacional 2. E vamos ter, talvez, uma Comissão Continental 1, né? Porque não foi só aqui que aconteceu. E, bom, eu errei na ordem aqui. Na verdade, eu vou passar a palavra para o Paulo, né? Depois para a Júnia e terminar com a Ieda. Ok? Muito bem. Eu devo informar vocês que aqui está baixando um bom temporal. Digo bom, porque está uma seca terrível, nossos agricultores estão sofrendo muito, então está começando um chuvão aqui, talvez até caia o sinal, mas, enfim, espero que não caia. Então, como também você falou, nosso bloco final, né? Acho que é importante essa análise toda que nós fizemos, ela traz elementos para mostrar, ao mesmo tempo, o que eu diria, a potência dos direitos humanos, mas também o limite dos direitos humanos. Os direitos humanos não é a carta da salvação da humanidade, direitos humanos é um alerta para a humanidade. Eu sempre costumo dizer, os direitos humanos funcionam como o grilo na história do Pinóquio, né? Ou seja, ele é a consciência, ou parte dessa consciência que alerta para a humanidade, ou como disse Ernesto Sábato no seu testamento, chamado Antes del Fin, Ernesto Sábato, autor do Nunca Mais, né, na Argentina, ele dizia que a nossa tarefa é recuperar o quanto de humanidade já tivermos perdido. Então, esse talvez seja o maior desafio e o maior alerta que os direitos humanos sempre colocam na agenda, dizendo, olha, aqui há um ser humano, e esse ser humano é um sujeito de direitos, é um sujeito com dignidade. E essa condição é indisponível, ou seja, ela não está aí para ser usada por quem quer que seja, ela é condição de humanidade, de afirmação, e, portanto, é aquilo que, no fundo, também alimenta todas as nossas lutas desse ponto de vista, né? Aquilo que nos informa para dizer, lutamos para que a vida vença em todos os sentidos e profundamente. Então, acho que essa primeira questão, para mim, é importante para dizer, né? Ou seja, a gente não ser ingênuo de acreditar que direitos humanos possam resolver, ainda que tenham sido enunciados, tenham sido trazidos em tratados, estejam constitucionalizados, estejam institucionalizados. Eu costumo dizer, e acho que a Rosário resumiu bem, enquanto nós ficarmos no movimento de direitos humanos felizes, porque tem um promotor ou um juiz que defende direitos humanos, nós estamos perdidos. Porque
todo o Ministério Público e todo o Poder Judiciário, segundo a Constituição, deviam defender direitos humanos. Então, esse, para mim, é um problema da institucionalidade. Nós temos que ter, efetivamente, e desse ponto de vista dos direitos humanos, nosso desafio é reconstruir as instituições, porque elas não foram feitas para defender e nem para promover direitos humanos. Definitivamente não foram feitas e estamos longe de ver isso acontecer. E a última observação, eu queria dizer que eu acho fundamental que a gente afirme a importância e a centralidade da organização e da luta, porque são os sujeitos de direitos organizados, ou seja, é quando os seres humanos se dão conta que não têm direitos e se organizam e lutam para ter direitos, que se processa essa resistência, se processa a luta por direitos humanos. Então, direitos humanos, no fundo, é isso, é luta, é organização, é acreditar em processos, portanto, não espontaneístas, não voluntariosos, mas organizados e em luta pela afirmação de direitos contra uma lógica que quer transformar tudo em mercadoria, tudo em serviço, tudo em negócio, tudo em dinheiro. Objetivamente, quando os seres humanos se juntam para dizer existimos, queremos viver, queremos que nos respeitem, eles estão objetivamente produzindo organização e produzindo processos de afirmação de direitos humanos. E para terminar, concordo profundamente, acho que nós erramos redondamente, nos acusam de ser gramscianos, e acho que nós não fomos gramscianos ao limite do que deveríamos ser, ou seja, não fomos gramscianos ao modo Paulo Freire, que nos mandou e nos legou a tarefa da conscientização. E acho que a gente esqueceu, a gente transformou ele em patrono da educação brasileira, mas a gente não se lembra direito, ou se esqueceu de fazer isso, que a Rosário chama com outros nomes, enfim, mas que é o processo de disputa das consciências e disputa dos corações. Ou a gente está nesse desenho permanente de convencimento e de persuasão, e, portanto, de produção dessas dinâmicas de organização e de luta, e sem achar que o ar-condicionado das instituições vai nos salvar, mas acreditando que o cheiro do suor das ruas é o que efetivamente vai nos ajudar, nós teremos dificuldade. Mas peço 2 minutos para terminar citando o Guimarães Rosa, que eu acho que tem que nos inspirar nesse momento. Ele dizia: o que a vida pede da gente é coragem. Coragem para ser alegre no meio da alegria, mas para ser ainda mais alegre no meio da tristeza. E acho que esse é o nosso grande desafio como defensores de direitos humanos. Levar alegria para as pessoas, ainda que no meio de tanta tristeza e de tanta dificuldade, porque é isso que alimenta a dignidade, é isso que alimenta a luta, é isso que nos fortalece nessa resistência e nesse enfrentamento que é terrível, mas é isso que acho que tem que nos alimentar nesse processo. Do contrário, estaremos tomados pela tristeza e a tristeza só nos joga para trás, nos joga para baixo e não nos dá condições de seguir nesse processo. Então, essa é a minha mensagem assim, fundamental que eu queria trazer. Obrigado. Obrigado, Paulo. É bom quando a gente está cercado de revolucionários, porque revolucionário nunca baixa a cabeça, não verga, está sempre acreditando na história. Esse é o compromisso que ele tem com a história. Júnia, a Bolívia deu uma sacudidela, e nós estamos aí em eleições municipais, que não pode cair na mesmice, só do voto. Tem que estar formando comitês de resistência, comitês antifascistas, e eu passo a palavra assim para você. Obrigada, Chico. Com toda a dificuldade que esse momento nos impõe, né, em termos, sobretudo, de agenda, eu estou no sindicalismo, a gente está em processo eleitoral pelo ANES, apesar disso, a gente tem tentado se envolver nas eleições e em trazer os debates necessários aqui no Espírito Santo. Eu achei tão precioso, Paulo, que você tenha trazido essa definição cujo autor me escapa, sobre recuperar a humanidade, o quanto de humanidade nós perdemos, né? Você vai falar o nome do autor? É o Ernesto Sábato, argentino, da Comissão da Verdade na Argentina. Perfeito, obrigada. Por que é importante, né? Porque eu estou falando de educação e essa é a definição que Dermeval Saviani traz para a educação. Ela tem total convergência com essa concepção de produzir nos seres humanos a humanidade, que é
de Demirval, eu trago não apenas essa definição de educação, que eu estou citando meio atabalhoadamente, mas a perspectiva em si de educação e de sociedade a partir do projeto de educação que ele defende com sua pedagogia histórico-crítica. Rigorosamente, não abrindo mão do socialismo, não abrindo mão de colocar no horizonte a ruptura com esse modo de produção que nos mata cotidianamente. Muito me é cara também a afirmação de Maria do Rosário, a quem eu agradeço e fico muito feliz de poder dizer isso para você, de ter acompanhado seu trabalho esses anos todos, em momentos tão difíceis para nós todos e todas, que aprecio a sua fala sobre não apostarmos todas as nossas fichas na institucionalidade. Eu havia anotado isso aqui, antes de você falar, como parte do meu esbocinho aqui, a partir de uma discussão muito importante, eu digo imprescindível, feita por Alberto Guerreiro Ramos, no livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira, em que ele traz, ao longo de todos os capítulos, a discussão sobre a peça do Ionesco chamada Rinoceronte, em que ele diz, ele trabalha com essa alegoria fascinante para dizer que, numa certa situação em que passam a desfilar como se fossem naturais os rinocerontes diante de todo mundo, as pessoas passam a incorporar aquela rotina como se fosse a coisa mais absolutamente normal, que a gente pode chamar de rinocerontite, que é você apostar todas as suas fichas, quer dizer, você se conformar, se resignar àquilo que foi naturalizado, como se apenas falarmos em discurso, apenas falarmos em direitos humanos nos termos das Nações Unidas, apenas falarmos, né, em direitos humanos nos termos dos Estados Unidos, apenas falarmos nesses avanços, supostos avanços, sem tocarmos na ferida da nossa dependência, da nossa posição de subjugo pelo imperialismo estadunidense nessa fase avançada do capitalismo, isso em si tornarmos-nos, quer dizer, contrairmos a rinocerontite, né, e ampliar a nossa condição aí, né, de resignação, né, eu acho que a gente, não posso dizer ampliar, porque nós temos lutado, né, mas não colocar no horizonte a ruptura, que Caio Prado Júnior vai chamar de ruptura, que é a revolução. Então, a gente precisa construir isso, e eu vou citar um livro editorado pela professora Ana Carolina Galvão, minha companheira aqui no sindicalismo, professora da UFS, do PPEGE, Programa de Pós-Graduação em Educação, chamado Educação e Resistência, editorado em 2017. Depois eu vou pedir Chico para botar na descrição do vídeo esse livro, que tem um artigo, entre diversos, um dos quais fala sobre direitos humanos, da minha querida professora amiga Ana Hackett, da Psicologia da UFS. E ela diz sobre a razão cínica da qual nós temos que fugir, que nós temos que combater, que nós temos que arrancar do nosso meio, que eu relacionaria com essa luta que se reduz ao campo parlamentar, ou que se reduz ao campo jurídico, ou que se reduz a uma ilusão de direitos humanos supostamente alcançáveis, atingíveis, nesse modo de produção capitalista. E essa razão cínica tem relação direta com a austeridade ultraliberal, que conecta, por exemplo, saneamento fiscal, orçamentário, com políticas de repressão e aumento da desigualdade, que não toca na questão da propriedade privada, que nesse país jamais se tocou de fato, que não toca, por exemplo, na relação, a questão da institucionalidade foi muito bem colocada aqui na proposta do debate, que não toca, por exemplo, na questão da relação do Estado com instituições como a mídia, né? Dever de casa jamais feito após a Constituição de 88, de regulamentação da mídia, que não toca em questões que vão ser determinantes para a nossa emancipação e para a construção de nossa soberania nacional. Nenhum país vai conseguir construir sua soberania sem uma educação forte, sem a manifestação da pluralidade de sua população numa esfera pública que se venha a construir, que nós jamais construímos enquanto país. A razão cínica de que Ana Hackett fala é aquela que divulga direitos humanos, mas que vai nas periferias ensinar coaching para as pessoas diante daquelas condições para que elas sejam empreendedoras de si mesmas. É a mesma razão cínica que dá conselhos, eu estou citando alguns trechos do artigo maravilhoso de Ana Hackett,
que dá conselho às mulheres vítimas de violência. E a gente lembra que a gente mora num estado aqui no Espírito Santo com altíssimas estatísticas de violência contra a mulher, de feminicídio. É a mesma razão cínica que assiste e observa a desocupação de terrenos públicos, de prédios públicos, por crianças, idosos, homens, mulheres desempregados, em sua maioria negros e pardos, como se isso nada tivesse a ver com cada um de nós. Quantas ocupações, quantas desintegrações, reintegrações de posse eu assisti aqui na minha vivência com os movimentos populares aqui em Vitória. Né? A mesma razão cínica que deixou jovens na chuva, eu acho que esse é um exemplo entre milhares, na ocupação de estudantes aqui em 2017, né? Que chamou esses jovens, posteriormente às ocupações, tentando capturar esse movimento potente e revolucionário em sua natureza, em sua verve, levando esses jovens estudantes que ocuparam para um treinamento em um hotel fazenda, para ensinar para eles como é que se faz de fato a luta, na verdade, para adoçar e domesticar a luta. É a mesma razão cínica que coloca as forças policiais ocupando as periferias desse país, matando, agredindo, batendo, prendendo jovens que lutam contra os desmontes de políticas públicas, ou que estão simplesmente entregues à sua própria sorte pela violência que é produto da desigualdade social, da assimetria que nos constitui historicamente. A mesma razão cínica, e eu queria encerrar com isso, encerrar com um toque aí falando sobre as questões econômicas, a mesma razão cínica que mantém incentivos fiscais, isenções fiscais, que jamais fez a auditoria da dívida pública, mantendo o sistema da dívida, quer dizer, não apenas mantendo, e hoje com o bolsonarismo, ampliando desbragadamente os mecanismos e os dispositivos para que o rentismo grace, para que o sistema financeiro continue recebendo essa transferência escabrosa, absurda, escandalosa dos recursos públicos para o setor privado. Nisso ninguém mexeu até hoje. E é nesse sentido que eu coloco, não há como a gente avançar nem superar a nossa condição de dependência, não há como a gente avançar educacionalmente, que é a matriz, é a base, se a gente, de fato, não romper com essa estrutura do Estado liberal burguês. Sem, como já colegas disseram maravilhosamente, né, sem apostarmos todas as nossas fichas na institucionalidade, na atuação parlamentar. Eu deixo, então, essas palavras já com muito agradecimento por poder dialogar com vocês e estamos aí. Muito obrigada. O Chico sumiu aqui da minha tela? Não, eu voltei. Eu sumi e voltei. E já fiz sinal também. Tá joia. Nossa, eu nem vi. Passar para a Ieda, lembrando, né, que a Maria do Rosário levantou a questão da luta ideológica, né? E desde a queda do Muro de Berlim, a esquerda se retirou desse cenário, deixou de enfrentar essa luta ideológica, né? E no Brasil tivemos uma concepção republicana, como se o Estado tivesse a serviço de todos e não a serviço do poder dominante, né? Agora, o poder social, que tem que se transformar em poder dominante, democracia de raiz, né, está na mão das mulheres e dos negros, Ieda. É preciso transformar esse quantitativo, né, em empoderamento qualitativo. A palavra é sua. Isto é verdade. Penso que houve aqui vários caminhos que nós precisamos tomar. Coragem. A coragem, ela é fundamental, porque nós vivemos esse momento um sofrimento. Sofrimento porque a gente tem que resistir aos ataques de um governo que quer nos eliminar. Isso é muito sofrido, muito sofrido. E nós precisamos apontar caminhos. Talvez a tarefa de muitos partidos que nós acreditamos precisa ser essa, tomar coragem e caminhar para tomar o poder. E o poder só vai servir se ele for absolutamente pensado para distribuir todo o benefício que o Estado tem, que a natureza produz, para todos e todas, de forma muito, mas muito honesta. Então, eu queria aqui, nós precisamos pensar, nós precisamos conversar mais,
Nós precisamos tramar mais para que a gente possa ter ações para a nossa resistência. E a resistência essa resistência não é simbólica. Nós precisamos nos manter vivos e vivas, mas a gente precisa recuperar a confiança entre nós. E entre nós, recuperar essa confiança da representação no bairro, sabe? Essa recuperação da representação nos conselhos. Nós não podemos depositar nossas vidas nas mãos dos pastores, dos militares que vão garantir a ordem naquelas pessoas, como foi eleita aqui em Goiás, alguém que disse que ia colocar em cada esquina uma viatura para proteger sua casa. A segurança pública não é isso. A polícia militar não pode ser traduzida para essa situação de prender e de matar. Né? Ao assumir o governo, e acho que Maria do Rosário foi apta, ao assumir o governo, muitos dos nossos que nós elegemos perderam a possibilidade de fazer a diferença. Agora nós estamos retomando, muito timidamente. Salve a América Latina, salve a Bolívia, salve a Argentina, e nós vamos conseguir. Nós sempre conseguimos, nós estamos maduros, tem uma juventude que está muito cheia das expectativas de mudança, e a gente precisa, quando chegarmos, e a gente precisa passar essa confiança, ao chegar ao poder, tem que ter a concretude do compromisso com a sociedade brasileira, né, que precisa de cuidados. E não são cuidados, nós precisamos cuidar da sociedade. Nós precisamos entender que a coragem para mudar e assumir as vidas é ter a nossa democracia de volta. E aí não tem que se brincar, nós temos que tramar entre nós e com todas as outras pessoas que estão lá fora, situações para nos livrar de algumas coisas que nós pensávamos que nunca fôssemos conviver com isso. Então, pensar distribuição de rendas é fundamental. Um país que não pensa distribuição de renda de verdade. E aí eu não estou fazendo campanha para dividir a mansão de fulano. Nós nem nos interessa morar em mansões. Nós queremos proposta de moradia, de termos território. O povo brasileiro, as pessoas de bem, querem ter as suas casas, querem saber que, ao voltar do seu trabalho, eles possam entrar no transporte, um transporte digno, que possam chegar na sua casa e viver. Então, defender algumas coisas que são fundamentais para a gente. Defender o SUS. As pessoas precisam saber o que é o SUS. Para mim, enquanto as pessoas não tiverem a noção de que talvez o maior serviço público de defesa da vida. O SUS não é só ir lá e ir ao médico. O SUS cuida de quase de tudo, as questões que envolvem saúde pública desse país. Quer dizer que o SUS cuida da população negra. Quem quer acabar com o SUS quer determinar a morte da população negra, das mulheres. Quem não cuida do SUS, o SUS cuida da imunização. Tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que cuida absolutamente de quase... É o poder absoluto e tem investimento. Nós precisamos avisar para o nosso povo de que nós não podemos concordar com ninguém que queira ir lá sucatear o SUS. Então, porque isso é proteger as vidas, isso é garantir a vida dos quilombolas. Transplantes, o maior serviço de cuidado da saúde, da questão do HIV, é aqui no país, no Brasil. E a gente não faz essa discussão. Quer dizer, a saúde me interessa. A saúde me interessa. Então, mas eu quero terra. Quero ter direito à terra. As pessoas têm que ter direito ao seu território. Eu tenho que proteger a educação. Porque na educação eu aprendo a proteger a cultura. Eu aprendo que a educação, eu aprendo as histórias. Os professores, que na sua maioria são mulheres e que são negros, precisam ter a valorização. Então, o resgate da democracia passa por essa nossa necessidade da gente se organizar mais
e fazer aquilo que eu sempre digo. Existe alguma coisa que a gente chama de correr na rua, de conversar, de cochichar, de tramar, de transformar a minha rua, o meu bairro, num espaço de resistência. Resgatar a democracia significa lutar contra o racismo. Lutar contra o racismo é enxergar que um outro mundo, uma outra configuração precisa ser feita. Eu preciso eleger um número maior de negros, de indígenas, de jovens, para que eles possam representar e fazer a diferença de levar e continuar a nossa luta. Então, hoje, nesse momento, a coisa mais importante é sobreviver. E a outra é irmos para as ruas, para as urnas, em todo o país, e eleger gente da nossa absoluta confiança para continuar a grande guerra que é a gente guerrear contra essas pessoas hoje que querem sucatear o nosso país. Esses racistas, esses sexistas, esses homofóbicos, LGBTfóbicos, os racistas de plantão. Nós precisamos acabar, eliminar essas pessoas que não dão conta de entender que precisa viver numa pluralidade, numa diversidade, e que o país é nosso, e sendo nosso, nós precisamos cuidar e afastar todo e qualquer um que queira se beneficiar do país na individualidade, é no coletivo, é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. É mais ou menos isso que a gente precisa fazer. Obrigada. Beleza, Ieda. Muito obrigado. Eu vou encerrar a minha parte. A gente ultrapassou um pouquinho, lembrando o meu xará, o Papa Francisco, que desde que esteve no Rio, ele se dirigiu à juventude dizendo: sejam revolucionários. E ele está sendo o maior revolucionário em termos de agitação e propaganda, é o Papa Francisco. O Lula, quando fez uma frase também, para mim, histórica, que eu estou sempre usando, ele disse: se eu conhecesse história há 50 anos atrás, como eu conheço hoje, eu seria um revolucionário. Então, ele transmite o quê? Conheça a história e se transforme em revolucionário. E quando a gente fala em revolução, as pessoas acham que ele está dizendo que a revolução está nas portas, está na beira. Não é isso. Processo revolucionário é um processo permanente junto com a luta de classe. Por isso que eu resumo sempre que a luta de classe tem 3 atividades permanentes: formação, organização e protagonização das classes trabalhadoras. FOP, F-O-P. Tá? Então, onde eu posso, eu falo em FOP, para que não se esqueça nem da formação, nem da organização e nem de fomentar a protagonização das classes trabalhadoras, né? Porque as vanguardas, sem fomentar a organização das classes trabalhadoras, não conseguem constituir uma democracia de raiz que seja sustentável aos golpes que a direita, que o poder dominante vai sempre continuar fazendo, e é a história mesmo que nos ensina. Se vocês quiserem encerrar com uma frase cada um, já que isso vai ficar gravado, né, podem fazer, a Denise vai entrar para dar o boa noite, e a gente pede para não saírem de imediato, quer dizer, o técnico encerra a live, mas a gente bate um papinho assim rapidozinho para a gente aprender alguma coisa. Em cada live que a gente faz, a gente pede esse feedback. Então, se quiserem, mas aí tem que ser rigoroso mesmo, 1 minutinho para uma frase, para ficar gravada, eu começo novamente com a Maria do Rosário. Eu vou dizer de forma muito genérica: viva o povo brasileiro, viva a luta do povo e vamos seguir em frente. Um abraço, Carbonato. Paulo? Só posso dizer muito obrigado, porque, acima de tudo, essa nossa conversa nos encoraja, nos anima e nos põe numa dinâmica de enfrentamento, mas, sobretudo, de construção conjunta de um novo horizonte. Como eu aprendi da gurizada da periferia de Fortaleza, vamos esticar o horizonte. Chega de achar que ele está um palmo do nariz. Obrigado. Júnior.
Primeiro, agradecer muitíssimo, foi muito bom conversar com vocês e pedir desculpa porque eu acho que eu extrapolei mesmo o tempo, e dizer que nós não sairemos daqui, nós não sairemos da luta, estaremos juntos, nos fortaleceremos. Tem uma máxima que diz, de um filósofo chamado Jacques Rancière, que o tempo não tem relação com a verdade, que significa, só porque as coisas sempre foram de um certo jeito, não significa que elas não possam deixar de ser. Ou só porque as coisas nunca foram de um certo jeito, não significa que elas não possam passar a ser. Revolução Brasileira é a nossa luta. Ieda. Muito obrigada. Eu quero aqui dizer que a coragem sempre para nós foi muito revolucionária e chamar todo mundo para reagir à violência racial. É isso. Denise. Vamos tramar, não é? Tramar. Bom, só me cabe agradecer, né, novamente, em nome do nosso coletivo, Resistência Carbonária, e também tenho certeza de todos que assistiram e ainda vão assistir, né, por vocês compartilharem conosco essas reflexões, mas não só reflexões, né, todas essas proposições, também nos emocionaram muito, né, nos lembrando que a gente está falando de pessoas, né, não estamos falando de números, de estatística, estamos falando de rostos, né. Obrigada, então, Ieda, Júnia, Maria do Rosário, Paulo, ao Chico, né, nosso coordenador do canal, obrigada pela iniciativa e organização dessa live. Convidamos mais uma vez vocês para continuarem nos acompanhando nas nossas redes, né, nosso Face, nosso YouTube, vendo as nossas próximas programações, e o nosso sempre, os 15 das quintas, né, com o nosso companheiro Eugênio Aragão. Então, boa noite e muito obrigada.